Olá, bem-vindo ao nosso treinamento continuado de líderes e hoje o nosso tema é formar ou gerar discípulos. Queridos, temos diante de nós desafios no discipulado. Desafios que não são vencidos por conta de um treinamento de regras, leis ou mesmo reuniões. Precisamos entender que discipulado é desenvolver a nossa vida espiritual de tal forma que ela seja um exemplo a ser seguido. Nós nos tornamos o quê? Modelo. O segredo do discipulado de Jesus é que ele tinha vida com Deus e os seus discípulos foram aprendendo pelo exemplo. Ou seja, como Jesus se relacionava com o Pai. E hoje, como vamos formar nossos discípulos? Será que é através da escola de discípulos, de Timóteos, para toda a vida? Discipulado com 50 lições? 239 maneiras de ser discípulo eficaz ou de 238 maneiras de ser um discípulo eficiente? Definitivamente não. O que precisamos é que cada líder busque cada vez mais se parecer com Jesus. Vidas que são dignas de serem imitadas. Sabemos que não somos perfeitos, mas precisamos sempre estar nos dedicando a dar o melhor exemplo que podemos dar. Agora, vejamos como Jesus gerava os seus discípulos no discipulado. Sem crise, sem cobranças, mas com o exemplo da sua própria vida. Primeiro, ele buscou a homogeneidade. Jesus escolheu pessoas parecidas com ele ou muito diferentes dele. Semelhanças estas em relação à cultura, classe social, sexo e idade. Jesus não escolheu mulheres nem jovens e crianças. Você já imaginou se Jesus tivesse escolhido mulheres entre seus discípulos? Como é que as pessoas reagiriam se no Monte da Transfiguração, no Getsêmani, encontrassem Jesus com as discípulas na madrugada? Jesus escolheu pessoas parecidas, homogêneas. Jesus escolheu pessoas parecidas, homogêneas. Eram homens quase todos galileus e de idade aproximada. Vários deles com a mesma profissão e escolaridade. Segundo, eram discípulos que estavam com ele. Em Marcos capítulo 3, verso 14, vimos o seguinte: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus escolheu 12 para estarem com ele por onde quer que ele fosse, tanto em público como no privado. Jesus fazia refeições com seus discípulos, orava com eles, ensinava na prática e em classes. Entre muitos, Jesus escolheu 12, mas como foi o processo de seleção e escolha de Jesus? Segundo Marcos, capítulo 3, versos 13, ele subiu no monte. Tem discipulador que escolhe discípulo em festa, em shopping, em culto. Para Jesus, o lugar de decisão e escolhas difíceis é o monte, que é o lugar de oração, junto de Deus. Esta escolha não foi por parentesco ou amizade. Jesus poderia ter falado com João Batista para encerrar seu próprio ministério e segui-lo, mas dependeu 100% de Deus. Mas quando lemos Marcos capítulo 3, versos 3b, o que achamos lá? Chamou-os os que ele quis e vieram. Jesus não fez uma segunda chamada. Ele chamou e todos foram obedientes e vieram sem hesitar. Notem duas características do líder. Mesmo no início, ele deve ter liderança, deve ter seguidores. Se a pessoa não tiver liderança ou confiabilidade, pode fazer 10 chamadas e os candidatos a discípulos nunca estarão lá. A outra característica é que os convocados para a reunião foram todos. Eles foram obedientes, submissos, ao contrário de outros que, ao serem convocados, preferiram enterrar um parente morto primeiro. Outro quis despedir-se da família. O jovem rico quis atender às suas riquezas. Mas os discípulos de Jesus se disponibilizaram. E este é um dos segredos de um bom discípulo: disponibilidade. Ainda em Marcos, capítulo 3, verso 14, podemos entender o seguinte:
Escolheu 12 entre muitos para estarem com ele e para exercerem autoridade. Este é o caso em que chamamos de consagrar um ministério, ungí-lo para uma determinada função e posição ou investi-lo de autoridade e liberar sobre ele a autoridade e unção que Deus tem dado. Terceiro, entender e dar atenção ao interior da pessoa. No discipulado, devemos prestar atenção nas motivações, valores e estrutura de pensamentos. O que se passa na mente e no coração é que vai definir o futuro do discípulo. Sei que nossos discípulos precisam de um lugar onde eles sejam ministrados sobre a cura no seu interior. Sejam tratados na alma e Deus nos dará este lugar. Não é esse negócio de ficar doutrinando a pessoa com coisas externas como roupa, comportamento. Seu estereotipo é resultado do interior, como está lá em Provérbios capítulo 23, versos 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Devemos olhar o coração como Deus faz, como lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Se nós nos preocuparmos com o exterior, produziremos religiosos. Se dermos atenção ao interior, produziremos líderes adoradores. Quando Jesus reencontrou Pedro, não falou de seu comportamento ruim. Foi logo ao seu coração e perguntou: Pedro, tu me amas? Evangelho de João, capítulo 21, verso 16. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Dá atenção ao caráter e à vida com Deus faz toda a diferença na formação de um discípulo. E aí sim, as doutrinas e as regras irão fluir naturalmente na vida do discípulo. Quarto, desenvolver neles uma mentalidade de vencedores. Imagine se Jesus não desenvolvesse a mentalidade de galileus pescadores para a mentalidade de apóstolos às nações. Com certeza ele não iria ter sucesso depois que fosse para o reino de Deus, porque eles não conseguiriam se ver como líderes capazes de poder fazer a grande obra que hoje nós podemos testemunhar. Quinto, desenvolver disciplina em si mesmo e nos discípulos. Uma pessoa disciplinada não conquistará muita coisa. Disciplina significa regularidade, pontualidade, constância, domínio de si e de sua vida. Para formar líderes bons, este é um segredo: levar os discípulos a desenvolverem disciplina. Para isto, eles precisam de disponibilidade. Só haverá mudança e formação em quem se sujeitar a certas disciplinas. Só se sujeitarão a certas disciplinas quem tiver, como já falei, disponibilidade. Então, esses são alguns conceitos que são importantes para que nós possamos ter um discipulado que realmente dê resultados no dia a dia da vida das nossas células.